hoje vamos conversar com o psicanalista Túlio Caminha, que está de volta aqui no Olá. estúdio para conversar com a gente, e o pedagogo e gestor de RH, Rodrigo Rovares. Obrigado por vocês terem vindo para a gente conversar um pouco mais sobre o nosso universo, o universo do masculino. Túlio, se eu te perguntar quais são as principais dificuldades que nós, homens, temos hoje em dia, e que tu vem há longo tempo já acompanhando na clínica e nos grupos terapêuticos, quais são as principais e as grandes dificuldades do homem de hoje? Então, Ariel, tem 3 grandes dificuldades, né? E essas 3 abrangem praticamente quase toda uma vida do ser humano, mas elas estão muito focadas em relacionamento íntimo, de casamento, namoro, né? De como o homem lida com as suas relações íntimas, trabalho, /dinheiro, prosperidade e filhos, né? É claro que às vezes essas 3 coisas estão juntas num casamento onde há filhos, onde há trabalho, às vezes não estão, né? Às vezes o indivíduo está no início de carreira e não tem uma dificuldade com o relacionamento, não tem filhos também, mas tem um perrengue, uma dificuldade em lidar com, afinal de contas, qual é o meu talento? Afinal de contas, que rumo eu vou seguir na minha vida? Afinal de contas, com tantas opções de trabalho, de possibilidade de ganhar dinheiro, né? E hoje, com essa cultura onde as redes sociais nos impulsionam a perceber que talvez seja fácil ganhar dinheiro, talvez seja fácil ficar rico, né? Fazendo um curso online, isso confunde muito a cabeça hoje dos homens, inclusive dos homens mais velhos, né? Que estão, sei lá, numa carreira que não estão se dando muito bem profissionalmente, financeiramente, e de repente olham para outras oportunidades e veem isso como uma possibilidade, mas sem se preparar para isso. E aí vem a frustração, vem as mágoas, as tristezas de não ter conseguido isso. E filhos, né, na questão de como lidar com filhos, como lidar com filho adolescente, por exemplo. Talvez se a gente olhar para os homens hoje, que têm filhos, a grande dificuldade do homem é lidar com filho adolescente, né? Porque a grande maioria dos homens que eu atendo e conduzi já nos grupos de homens vão se referir ao mundo do adolescente como um mundo muito difícil e muito distante dele. Com uma distância tão grande quanto a idade que os separa. E muitas vezes os homens olham para isso e falam, pô, mas no meu tempo não era assim, no meu tempo, num romantismo quase infantil. Porque não dá para comparar a nossa época, né? Eu tenho 57 anos, com a do meu filho, né? Que tem hoje 30, mas quando ele nasceu eu estava com 40, né? Então não tem como comparar as duas épocas. Cada época tem suas diferenças. Então os homens também precisam se ater a isso também, né? Então essas são as Sim. 3 grandes dificuldades. Rodrigo, como é que tu vê essa realidade impactar nos relacionamentos afetivos, né, de marido, mulher, e na relação com os filhos, né, no teu trabalho de acompanhamento também de pessoas, né, de terapêutico também? Como é que tu vê essa dificuldade de impactar essas relações do homem com as companheiras, companheiros e os filhos? Ariel, eu comecei esse caminho quando eu lembro do meu contato com grupos de homens, tem uma ligação com a minha história de vida. Então, ela iniciou quando eu tinha 18 anos, foi quando eu perdi o meu pai. Na época foi um rompimento muito difícil, porque ele faleceu de forma inesperada. E com 18 anos eu comecei a participar de um grupo de jovens. Então foi meu primeiro contato com grupos de desenvolvimento humano, né? Foi um momento assim onde eu comecei a estar nesse relacionamento de grupo e ter esse contato com o autoconhecimento. Então aí iniciou quando eu tinha uns 23, 24 anos, eu comecei a facilitar grupos. Aí fui para essa área da educação, comecei a fazer grupo de formação de facilitadores. E quando eu tinha uns 30, foi onde veio o desafio muito parecido com o que o Túlio falou,
são os 3 grandes desafios, que eu estava num relacionamento que eu via que eu não conseguia me posicionar muito bem. No trabalho eu também não estava muito feliz e não tinha essa referência direta, próxima do pai mais. Porque já faziam 12 anos que eu tinha perdido ele. Perdi ele numa fase onde eu estava iniciando a vida adulta. Então tinha alguns homens, sim, que eram importantes na minha vida, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Foi onde um grande amigo fez o convite, né? Tem um grupo de homens, vamos lá. E aí eu não sabia muito bem o que era, mas eu sabia que ia me ajudar de alguma forma. Então, foi onde eu comecei a fazer essa trajetória com outros homens, me aprofundar mais na minha história de vida, me conhecer mais. E para mim o grande diferencial foi esse, eu poder ser uma pessoa melhor para ser melhor no relacionamento, para poder ser um líder melhor, porque não tem como eu estar ensinando um caminho pelo qual não tenha passado. Então hoje, né, eu tenho uma filha de 8 meses, estou numa posição de liderança também em empresas, e esse caminho de eu estar constantemente olhando para a minha sombra, para a minha luz, para aquilo que eu preciso evoluir, faz total diferença. Eu construí essa confiança interior para eu poder projetar isso para o mundo. Então, é um dos caminhos, né? Existem muitos caminhos de desenvolvimento e você tá num lugar onde você se sinta reconhecido, pessoas que estão passando pelo mesmo caminho, dificuldades parecidas, é um lugar que a gente consegue aprender muito, ter muita experiência que está vindo de fora e que ajuda demais, né? Sim. Como é que é, para quem está nos assistindo, né, e de repente não teve ainda a oportunidade de estar em um trabalho terapêutico, seja individual ou em grupo, como é que é possível a gente desenvolver a nossa masculinidade de uma forma saudável? Como é que a gente pode fazer para se tornar um ser humano melhor? Essa pergunta me remete e me leva lá a pensar num autor chamado Donald Winnicott, né? Foi um médico, né, que trabalhava com crianças, psicanalista também, na década de 60, 70, 80. E ele fala que o menino começa a se tornar homem a partir dos primeiros contatos que ele tem com o pai percebido, com o objeto de pai, né? Que ele percebe o pai na relação com a sua mãe. Existe, segundo Winnicott, uma grande necessidade da relação do homem e da mulher ser equilibrada para que o menino possa perceber naquele homem uma figura masculina equilibrada. Então começa ali. Na falta desse processo, o homem vai ter que ir buscando, e mesmo na presença desse processo, ir buscando durante a vida as suas referências masculinas. Se não for o pai, ele vai ter que buscar outras referências, né? Então, a grande busca da masculinidade, e vamos falar e também é bom lembrar que a masculinidade é um processo cultural, não é um processo, ninguém nasce homem ou mulher, nós aprendemos a ser homens e aprendemos a ser mulheres, né? Então, o homem aprende a ser homem com outros homens. É pelo exemplo, é pelo movimento de outros homens que eu espelho a minha própria masculinidade, que eu vou construindo a minha própria masculinidade. Por isso que grupos masculinos são tão importantes hoje para a nossa sociedade. Porque é dentro desse campo onde a gente cria uma identidade, né, cultural do que é ser homem, porque o ser homem é uma identidade cultural. E nessa identidade eu vou criar, os homens criam características, formas de ser, de agir, que vão sendo copiadas ao longo das gerações e vão se modificando também. Então, e esse é o outro movimento. Eu preciso estar atento como mentor, como guia de grupos, que existe uma mudança nesse movimento dos homens numa direção da masculinidade. Então, a masculinidade se faz na presença de homens que já fizeram um caminho, como o Rodrigo falou, né? A James Hollis vai falar sobre isso também, sobre a necessidade dos mentores terem tido mentores bons para que eu possa me tornar um bom mentor, né? Então, é na presença de outro homem. Eu só me torno homem na presença de outro homem. Esse caminho, ele está desenhado no trabalho que vocês estão desenvolvendo
né? O Pater Homens. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse trabalho, o porquê desse nome e o que é o Pater Homens. Então, eu vou falar um pouco, o Rodrigo complementa, porque o Pater Homens, ele foi criado, né? Eu fiz o download dele, né? Há alguns anos atrás, durante a pandemia, quando as opções me permitiram, né, de trabalho, ter mais tempo livre. E eu já estava vendo uma necessidade muito grande de fazer uma mudança nos trabalhos que eu fazia, né? Na forma como eu estava conduzindo as minhas atividades. Porque até então, com 20 anos já de trabalho de grupo, eu percebia um engessamento dos trabalhos que eu vinha executando, no sentido de que eles não modificavam na medida que os homens também se modificavam, na medida que a sociedade se modifica. Então, na pandemia, eu pensei, né, veio esse nome Pater, da coisa do conceito do pai, né? Porque Pater do latim é pai, e o pai é aquele que dá ordem, segurança, limite, confronta e, acima de tudo, mostra o mundo ao seu filho e à sua filha também, né? É o pai que fala para o seu filho assim: olha, meu filho, o mundo é difícil, o mundo é complexo, mas você pode ter certeza que eu vou estar contigo nesse caminho. Então, vem junto comigo. Então, a partir do momento que o menino, a menina, passa da primeira e segunda infância, é o pai que entra nessa ação. É o pai que se movimenta na direção de conduzir esse indivíduo para o mundo. Se isso não acontece, a construção do ego, construção do caráter desse indivíduo, provavelmente vai precisar ser orientada de outra forma com outras pessoas, com outros mentores, né? Se o pai falta. Mas a presença do pai é essa, então por isso o Pater, né? A ideia do grupo Pater é essa, ajudar a conduzir homens a uma consciência melhor da sua própria masculinidade. Entendendo essa masculinidade como um movimento contínuo de renovação, um movimento contínuo de agregação de novos valores, novos conceitos, na medida em que eu também mantenho a minha ética, minha moral, meu caráter na direção dos meus objetivos. Então, eu reconheço o meu desejo de ser homem e sigo nesse objetivo a partir de uma estrutura, de uma condução onde existem outros homens também nessa linha. Então, o Pater, ele nasce dessa necessidade. E assim foi comigo, né? Porque no momento em que eu precisei ter essa condução, eu consegui, nos grupos de homens que eu participei, ter esse processo, né? Então, o Pater nasce daí. Não é, Rodrigo? É isso. Eu lembrei aqui que um dos valores do Pater é estar juntos. E isso é muito importante. Quando o Túlio trouxe aqui a história do nascimento do Pater, na origem dele não vem sozinho. O Túlio é um cara fantástico, ele foi o meu facilitador já em 2 grupos de homens, ele, depois o Marco, que também faz parte do grupo de facilitadores. É um cara que poderia fazer o grupo sozinho, mas ele falou desde o início: não quero fazer nada sozinho, vamos fazer isso juntos, com mais homens. E a gente tem uma vontade grande de partilhar, estar a serviço e fazer isso em conjunto. Hoje, no nosso mundo cada vez mais digital, e é um sentimento que vem tanto para o Túlio nas terapias, quanto para mim nos espaços de trabalho, onde já estou há alguns anos, que é um sentimento de solidão, as pessoas mais afastadas, muitas num campo muito superficial. E o Pater, ele traz esse espaço intencional, porque até então essa conexão entre homens acontecia de forma orgânica, talvez não estruturada, como um trabalho como esse, mas acontecia de alguma forma. E hoje, cada vez menos espaços para os homens se conectarem.
E o Pater, ele vem com essa potência. Além de ser um momento de conexão, um espaço para que as pessoas se olhem, se aprofundem, também é um momento de partilha. Então, ele vem trazer isso que está tão esvaziado, que é o momento de vínculo, conexão entre as pessoas. Acaba se tornando também um espaço social muito importante, que é um local onde você encontra hoje homens que, além de tudo, de terem esse ponto de contato que é o ser homem, tá com um olhar, né? Assim, pô, quero ser um cara melhor, quero ser um pai melhor, um irmão melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Então, isso tem um potencial enorme, criar um campo onde pessoas juntas estão procurando genuinamente evoluírem como ser humano, né? A gente preza muito também no trabalho a inteireza do ser, não é um lugar onde a gente é perfeito, né? A gente conversa muito sobre isso, facilitadores. Somos também homens que estão buscando esse caminho, né? A gente não tem a capa do super-herói, a capa do cara perfeito, mas a gente sabe que pode caminhar juntos e juntos a gente vai sair num lugar melhor. Todos. Isso. Eu acho que o Rodrigo me lembra que o Pater Homens, ele falou assim, eu poderia ter, assim, me arrogado, né, na minha arrogância, na minha, né, experiência já de 25, 30 anos no trabalho de homens, trabalho terapêutico, falar, vou ser o guia desse grupo, vou guiar esse grupo sozinho, vou criar minha história sozinho, mas e aí, cara, eu me senti, aí quando eu pensei nisso, foi por isso que na pandemia não deu certo, porque eu estava sozinho, né? Uhum. Aí quando eu percebi isso, eu falei, puta, sozinho não vai dar certo, eu não gosto de estar sozinho, né? Eu não gosto. Então, o Pater nasce da alegria de estar junto com outros homens, e uma alegria genuína no sentido, assim, de me reconhecer nos outros homens, e saber que cada um tem um talento, né? Como o Pater Homens vai na direção do de trabalhar, de instigar os homens a pensar sobre trabalho e prosperidade, tem uma expertise dentro da área corporativa que eu não tenho, porque eu nunca trabalhei na área corporativa diretamente. Já trabalhei com grupos, com treinamento ao ar livre, mas nunca na empresa. O Rodrigo não, o Rodrigo já trabalhou, os outros facilitadores que estão no trabalho com o Marco Aurélio, e um outro facilitador que já foi convidado também, mas que ele vai entrar a posteriori, também tem essa expertise. Então, cada um de nós vai entrar com uma expertise de longa data. E é essa outra diferença do Pater Homens para outros grupos de homens no Brasil hoje, né? É que o Pater foi criado não pela dor, mas pela alegria de estar junto. Vamos junto nessa. É pela alegria, não é pela tristeza, não é porque eu fui um mau pai, não é porque eu não dei certo no trabalho, né? Que nem aquela coisa na década de 90 lá do coach, né? Ah, não dei certo na vida, vou ser coach. Não. Nós demos tão certo com esse trabalho de homens, todos nós, os 4 facilitadores que estão se movimentando, que, cara, vamos continuar com isso. Só que vamos colocar coisa nova. Sim. Vamos fazer uma curva, sabe? Vamos... como fala, causar? É causar? Vamos causar, vamos mexer as estruturas. Então, a ideia é essa, sabe? A ideia é estar junto com outros homens, aprendendo a ser homens, mas de uma forma onde a gente possa trocar informação e fica divertido. Não é para ser, sabe, depressivo, não é para ser, assim, sei lá, catártico. Não, é para ser legal mesmo. É isso. Pelo que vocês trazem, e a gente percebe isso, já é o dinamismo da masculinidade em transformação, né? Porque uma dor elaborada se torna uma potência, Uhum. né? Como é que é feito os encontros, para quem tem a curiosidade? Como é que é feito o encontro, quais são os temas, o que acontece? Então, nós vamos nos reter aos segredos do trabalho, porque, né, quando tem segredo fica mais divertido, né? Mas nada do que a gente vai fazer é muito novo, sabe? Nada que a gente vai estar lá vai ser uma grande, né? Uma grande mágica, coisa do Mr. M, né? Aquela coisa... Não.
mas vai ter algo muito especial, que é a sabedoria do processo, onde nós vamos entregar ferramentas que possam ser úteis no dia a dia do indivíduo. Então, nós vamos... A dinâmica, por exemplo, desse primeiro encontro, nós vamos no dia 26 de julho, já fica o convite aqui, agora, nós vamos ter três grandes temas. E cada indivíduo vai ter um tempo para escolher um tema que vai trabalhar durante o próprio trabalho. Se vai ser trabalho / prosperidade, se vai ser relacionamento, se vai ser os filhos. E filho, quando eu falo filho, eu como filho ou eu como pai. Uhum. Né? Como você já falou antes, a necessidade de olhar para o pai é muito grande. Mas não é só isso. Né? Às vezes o problema do indivíduo não está no pai, mas está na mãe. Então, se está na mãe, vamos olhar para o relacionamento. Né? Porque aí ele está projetando, talvez, a mãe dele na relação. Então, o trabalho ele vai ser dinâmico, como todo trabalho masculino tem que ser. Ele vai ser dinâmico, ele vai ter atividades de meditação, respiração, dança circular, vai ter discussão de grupo, tudo isso em sequência, mas uma sequência muito lógica, muito estruturada, para que ela faça sentido ao final de cada encontro. Então, a gente pretende, e esse é um grande desafio para um trabalho como esse, que o indivíduo saia do trabalho com muitas reflexões e possíveis encaminhamentos para essas reflexões. Né? A ideia é que ele não saia no vazio. É claro que esse objetivo ele é bastante audacioso. Né? Todos aqui, né, trabalham com grupos de homens, e quem está ouvindo também já pode ter passado, sabe como isso é difícil, porque às vezes não é com um dia de trabalho, como vai ser o caso, que o indivíduo vai ter uma solução para a sua situação. Mas ele vai ter uma reflexão, ele pode ter uma reflexão mais direta, mais focada, né? Onde ele possa se perceber assim, eu estou errando nisso. Como eu posso melhorar nisso? E para isso nós vamos ter também um grupo de suporte. Não, é que eu estou lembrando da outra vez que tu esteve aqui, e que tu falou, tu teve uma fala muito clara, dizendo assim, nós precisamos do outro. Eu preciso do outro. Todos nós precisamos do outro. Eu acho que tem a ver com o que tu está falando. Sim, tem, eu não me faço sem o outro. Né? Na psicanálise a gente olha para isso com muito cuidado, né? E é o cerne, talvez, da psicanálise. Eu não existo sem o olhar do outro. Eu existo a partir do que o outro faz comigo, dos conselhos da mãe, das orientações do pai. Então, eu vou construindo a minha personalidade, o meu caráter, a partir dessa primeira visão que eu tenho da minha relação com os meus pais, ou com os meus cuidadores, ou com os tutores. E sem isso, o ser humano não existe. Né? A gente tem casos aí do menino Mowgli, menino índio, aquele que, né, indiano, hindu, que isso foi um caso real, ficou muito tempo perdido na selva, conseguiu sobreviver por uma razão divina, ninguém sabe, mas ele, quando volta para a sociedade, está completamente anímico, animal, ele é um bichinho, né? E não consegue se socializar depois, né? Essa história é bem interessante. Então, nós, seres humanos, homens, mulheres, precisamos do outro. É a partir da visão do outro que eu existo. Tem uma autora uma pesquisadora e médica que trabalha com cuidado paliativo, que chama Ana Maria Quintana. Se não me engano, é esse o nome dela. E ela tem uma frase muito legal, assim, um texto, um parágrafo inteiro, mas ela resume assim: quando uma pessoa querida a mim morre, algo no olhar dela leva a algo de mim. Por quê? Porque o que a pessoa que morreu via em mim, só ela via. E algo de mim vai então com essa pessoa. E eu perco isso. Por isso que a gente sofre tanto. Porque a gente morre também um pouco quando alguém do nosso lado morre. Então, sim, nossa, agora a gente, né, foi para o outro lado. Mas, enfim,
é isso, é assim, eu preciso ser amado para amar. Sim. Né? É isso. No trabalho que vocês estão trazendo e explicando, eu também já experimentei, nós experimentamos no grupo que a gente participou por algum tempo, que é o Guerreiros do Coração, Sim. né? Um grupo bem tradicional e com um trabalho muito sério, né? Mas isso que tu tá trazendo, Túlio, talvez o Rodrigo possa também complementar, assim, são lugares em nós mesmos que a gente nunca teve antes. Então, o simples fato de ter alguém num lugar seguro de troca com a gente, né? Onde a gente é respeitado em tudo o que a gente sente, nos ajuda a estar em lugares em que a gente não teve em nós mesmos. E acho que a partir daí já se começa a abrir possibilidades para novos caminhos, para lidar com as nossas dores. Acho que é por aí. Por aí, essa questão do... Até o nosso... Culturalmente, o homem ele acaba se tornando muito solitário, principalmente se tratando dos conflitos, das dores. Então, geralmente os homens se reúnem para tomar uma cerveja, para falar sobre futebol, para N coisas, mas tem uma extrema dificuldade de entrar naquilo que é mais importante. Sejam os amores, sejam as dores, e esse espaço que a gente quer criar com o Pater também tem essa essência de poder estar em roda, poder falar sem julgamento, poder falar aquilo que para mim talvez seja o fim do mundo, e daqui a pouco eu olho e vejo que é algo em comum, que eu não estou passando por isso sozinho, e isso abre possibilidades novas, abre possibilidade de eu escutar. Por exemplo, estou passando por uma separação no relacionamento, estou em fase de término. Eu poder escutar não algo que é teórico ou que é o certo ou errado, mas talvez um homem já passou por algo semelhante, pode falar, quando fui eu consegui ir por esse caminho, foi um caminho. Então é um lugar também de muito aprendizado e de poder ter esse espelhamento, se olhar, assim como o Túlio falou, né? A gente se constrói na relação com o outro. O processo de individuação ele acontece na relação com o mundo. E hoje a gente vive a era dos extremos, né? Assim, e o Pater também tem essa proposta, não ser algo nem tão ao céu e nem tão à terra, né? Não ser só um lugar que a gente vai dar respostas rápidas, ligeiras, superficiais, e nem se perder num campo tão subjetivo. Então a gente quer sim ter o espaço para aprofundamento e o espaço para, poxa, eu aprofundei, eu olhei, o que eu faço com isso, quais ferramentas a gente consegue estruturar para chegar num outro lugar, né? Assim, pô, eu tô com essa dificuldade, o que eu faço daqui para frente? E quando a gente está também tendo acompanhamento de pares, isso se fortalece, né? Eu não estou sozinho nesse movimento e é mais difícil de eu me esconder, né? De eu ir para minha caverna, né? Então, assim, é o convite de sair da caverna. A gente sai da caverna e começa a ir para ação. Aliás, eu queria complementar, eu até tinha escrito aqui, tá ali, ó, caverna. Tem uma, como é que a gente chama? Sei lá, um dito popular que quando o homem precisa pensar em alguma coisa, ele vai para sua caverna, né? Vai para o cantinho do guerreiro, vai para algum lugar assim. E eu refletindo muito sobre isso, e assim, olhando as questões masculinas, estudando isso, né? É o meu objeto de estudo, o homem. Eu penso que o pior lugar para o homem hoje ir é para a caverna, é para essa maldita caverna. Não tem lugar pior para ele ir, sabe por quê? Talvez algumas pessoas questionem isso, né? Porque, afinal de contas, é um dito popular, né? Mas é que esse lugar mantém o homem no mesmo lugar. Não é um lugar para pensamento, é um lugar para fugir exatamente das reflexões importantes. O homem precisa hoje entender que ele precisa dividir o que ele sente, pensa e faz com as pessoas que estão do lado dele. Não importa se ele
tem uma companheira, um companheiro, 2 companheiros, 3, não interessa. Interessa que ele precisa dividir isso para colocar para fora. E os homens, apesar também de outro dito popular que homens não gostam de conversar, essa é outra teoria que cai por terra quando a gente trabalha com homens em grupos. Cara, sim, o Rodrigo já viveu isso, eu já vi isso, o Ariel também, assim, quando a gente propõe um tema interessante, que o homem se interessa, se sente seguro naquele espaço, ele sente que ali ele tem acolhimento, é pertencente àquele lugar, cara, o cara traz todas as emoções para fora, traz tudo, sabe? Por quê? Porque é um ambiente seguro, porque é um ambiente próprio para isso, né? Só que para criar um ambiente assim, tem que ter expertise, sabe? Tem que ter cancha, tem que ter tempo de voo, né? Não é qualquer um que faz isso. Eu não estou assim dizendo que nós somos os melhores, não. Mas nós somos bons nisso, né? Por quê? Porque a gente tem uma estrada já histórica, né? O Marco Aurélio caminha, é um dos fundadores do Guerreiros do Coração, é um grupo maravilhoso que eu fiz parte durante muito tempo, até ano passado. Tem 30 anos de história, né, nesses movimentos. O Rodrigo, sei lá, 15 anos de história também, de desenvolvimento. Eu tenho 25, 27. O outro facilitador também que vai entrar para nós, que a gente está em negociação ainda, também tem 20 anos de história. Então, assim, não é por acaso, né, que a gente hoje está trazendo e, assim, estando a serviço e oferecendo algo que nós consideramos muito importante, que é um campo, um espaço onde a gente pode convidar os outros homens a participar e dividir essa história, dividir essa expertise. É como aquele filme do Kevin Costner, né, O Campo dos Sonhos, né? É assim, crie o campo, né, faça que eles virão. E nós estamos nessa energia, né? Então é isso, sabe? Esse é um convite para os homens sair da caverna. E é o que eu ia perguntar, né? Para quem é o Pater? Acho que a resposta já está mais ou menos por aí, né? É para quem, de alguma forma, está na caverna. Será que tem alguém na caverna, vocês acham? Olha, o Pater hoje ele é para todo homem. Todo homem que está sentindo que precisa de algo a mais. Seja um espaço, seja um novo caminho, seja um lugar de mudança, não sei bem como mudar, seja um lugar onde eu quero estar em grupo. Eu estou me sentindo um pouco sozinho. Ele é para homens que estão em mudança de carreira, para pais, para filhos, como o Túlio falou. Não necessariamente somente para pais, mas todo homem que quer algo a mais. Assim, eu posso algo a mais, né? Eu vejo que muitas vezes a gente está tão para fora, atendendo todas as demandas do mundo, e é um momento que eu vou ter para mim, sim, algumas horas, né? Se a gente for analisar hoje a média que a gente fica, por exemplo, no celular, em redes sociais por dia, a média do brasileiro, se eu não me engano, está em torno de 6 horas diárias, né? Então a gente está o tempo inteiro sendo consumido por tudo que está fora. Então o Pater é esse convite assim de eu ter esse tempo para mim como homem, de respiro também. É um tempo assim que, poxa, eu vou parar tudo que está lá fora, eu vou pedir licença aos meus pensamentos por algumas horas e vou estar me nutrindo, né? Aquilo que tu me perguntou lá no início, poxa, o que estar nessa jornada faz com que você seja melhor na sua relação com a sua esposa ou com a sua filha ou no ambiente de trabalho, é isso. Eu não tenho como estar bem para alguém se eu não estou bem comigo mesmo. Então, o Pater, ele também é esse espaço maravilhoso para que você se olhe, você se acolha, né? E aí, a partir disso, pode acontecer muita coisa, né? Como o Túlio falou, a gente também tem um mistério. O mistério é esse. A gente não se conhece completamente. Então, é uma possibilidade para autoconhecimento. Mas não aquele autoconhecimento que tem aquela positividade tóxica, assim. Vou me conhecer e só vai acontecer coisa boa. Não, muitas vezes eu tenho que olhar para o que não está bom
para que eu possa transformar. Possa ser que eu nem saiba o que eu preciso olhar, mas a partir do momento que eu olho, eu posso estar num lugar melhor ainda. E aí isso vai expandir para todas as áreas da vida, né? Não é para um ponto específico, é para todos. Por isso que a jornada ela é compartilhada, mas ela é individual. Então, a gente abre um espaço para trabalhar temas importantes e cada um vai fazer o seu caminho, no seu tempo, né? Não tem forçação de barra, não tem assim, cara, você vai sair daqui um macho alfa. Não tem esse roteiro, não tem o diploma de ser homem, né? Então, a gente foge muito desse espectro do homem sagrado. Agora vamos sair daqui homens iluminados, né? E nem sair daqui um macho alfa, né? A gente quer mesmo cada um se olhe o homem real que é e como que a gente se torna um pouco mais feliz nessa jornada juntos. Sim, então, em vez de autoconhecimento, talvez a palavra seja autoconstrução, algo mais nesse sentido que eu estou vendo, né? Sim, a palavra autoconhecimento, ela é, de espectro geral, um termo que as pessoas entendem, né? E a gente acaba usando por um lugar comum e de fácil entendimento, né? Mas também é um termo que, para assim, por exemplo, para a psicanálise é um termo muito complicado, porque quando eu falo em autoconhecimento, será que eu vou gostar do que eu autoconhecer em mim? Do que eu enxergar dentro de mim quando eu começar a buscar esse dito autoconhecimento? E às vezes isso é uma trava, né? Às vezes eu encontro coisas dentro de mim que eu não quero aceitar, que eu literalmente não, assim, pela minha criação, pela minha história familiar, eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo, eu não posso sentir isso. Então eu fujo, né? E o convite do Pater Homem vai ser justamente para o contrário. Você vai precisar dentro provocando um pouco o Rodrigo, assim, eu vou querer que o cara enfrente aquilo que ele não está muito afim de enfrentar. Eu vou querer isso, né? Talvez quando o Rodrigo for lá trabalhar, né? O Rodrigo é mais suave, né? Eu sou um pouco mais intenso, né? Para dizer uma palavra bonita, assim. O Marco Aurélio também é um pouco mais intenso, mas eu vou querer que o cara enfrente, porque é enfrentando o meu monstro que eu percebo que esse monstro às vezes é um gatinho. E eu tava com medo de um gatinho. Você entende isso? Sim, então, o medo é pior do que o próprio sabe? dor. O medo é bom. O medo é um sistema de defesa orgânico. Tá tudo certo. Agora, o medo que paralisa, que deixa o indivíduo, em vez de ir para frente, ir para trás, aí é complicado. Então, é esse medo que a gente vai tentar fazer com que as pessoas, os caras que estiverem lá, enfrentem. Eu estava vendo sobre o material do trabalho de vocês e fala em coragem. É um convite para quem quer coragem, quem tem coragem. E eu perguntaria, eu acho que é isso que tu está falando, né, Túlio? A coragem de enfrentar situações internas que assustam muito. Isso. Essa é a verdadeira coragem, talvez, né? E não uma coragem externa. Eu lembro de um dos momentos em que eu estava no Rito dos Guerreiros e nós tivemos inúmeras atividades na natureza, dinâmicas, né? E tinha um determinado momento que tinha a tal da respiração holotrópica. Rapaz, eu fiquei eu tava morrendo de medo. E aí caiu a ficha que eu tava com medo de coisas que estavam dentro de mim. Eu acho que é esse tipo de coragem que vocês estão falando. E essa coragem, ela também tem uma conexão que a gente traz muito, que é a coragem de se tornar dono da própria vida. Então, assim, a autorresponsabilidade. Como que eu paro de colocar fora, projetar fora os meus problemas? E aí, eu acho que conecta muito com o que o Túlio falou, que é o desafio também que a gente propõe, é do homem tomar a rédea em relação à sua vida. E aí, nos diferentes setores, né? Seja dentro da minha família, seja no meu trabalho, na minha vida social. Como que eu me torno líder de mim mesmo. Então, o grupo ele também vai fornecer essas ferramentas, né? Como que eu
eu sigo esse caminho, paro de ficar paralisado no medo, na defesa, e como que eu me torno protagonista. Porque, no fundo, todo mundo quer ser protagonista, de alguma forma. Como que eu me conecto com quem eu sou verdadeiramente, como que eu sou autêntico e como que eu realmente começo a se tornar autor, né, dos locais onde eu estou me movimentando. Então, o grupo também vai ter uma provocação nesse sentido. Até de estar tranquilo em situações em que eu não vou mais agradar tanto quanto eu precisava agradar para ficar bem, né? Porque eu já vou para as relações de outra forma. O homem precisa se distanciar do tem que ser, tem que entregar e do tem que. A gente precisa afastar desse tem que. Tem que ser forte, tem que ser viril, tem que ser provedor, tem que ser. Não, a gente pode escolher ser, mas eu só posso escolher ser a partir do momento que eu tenho a consciência, a ciência de quem eu sou, né? E do que eu posso entregar para o outro e qual é também a minha expectativa em relação ao outro. Então, é um movimento de autogerenciamento, como o Rodrigo falou, de autoliderança, né? Nós vamos instigar para que o homem possa olhar para ele mesmo e entender que é ele que faz, que é ele que movimenta, não são os outros, né? Não é minha mãe, não é meu pai, eu não tenho que esperar que minha mulher faça as coisas para mim. Eu preciso fazer para ela, né? Meus filhos. Ser provedor não é necessariamente ser o cara que ganha mais na casa, ser aquele que traz os milhares de dólares. Não, ser provedor é prover a segurança, o estado de equilíbrio da família. Ser provedor significa dizer assim, eu passo frio, minha mulher não vai passar frio. Então eu dou meu casaco para ela. Eu posso estar passando frio, mas minha mulher não vai passar. Meus filhos não vão passar fome. Eu vou tirar o pão da minha boca e dar para meus filhos, mas eles não vão passar. Isso é ser homem, sabe? Isso não quer dizer assim, indo na direção do patriarcado, do machismo, não. É da honra e do respeito ao outro, né? Que todo ser humano tem que ter, inclusive as mulheres, né? Mas assim, quando nós falamos de homens, a nossa percepção é essa, né? Eu preciso bancar aquilo que eu quero, que eu desejo. O desejo vai na direção do objetivo. Sem eu saber o meu desejo, não vou ter objetivo. Então, o Pater Homens vai entrar nessa seara, né? Nesse campo onde eu preciso... Nós vamos trabalhar nessa seara 3 poderes. A presença, o posicionamento e a comunicação, né? Que está lá no livro da Ângeles Arnes, né? Que é o caminho quádruplo. Eu preciso saber onde eu estou, né? Eu preciso ter a presença, eu preciso saber que lugar que eu estou, né? Sabendo, né, como está a luz, como estão as coisas, quem está comigo. Eu preciso me posicionar diante dessas pessoas, diante desse lugar, né? Ou seja, me posicionar significa dizer assim, qual é a minha tarefa nesse lugar? E a partir de saber qual é a minha tarefa, eu também sei comunicar o que eu posso entregar e aquilo que eu posso também esperar receber. São 3 poderes. Então, isso nós vamos trabalhar também nesse todo esse processo do Pater, né? Isso com certeza vai contribuir para o abismo que a gente vê em muitos homens que a gente conversa entre o que sente e o que faz. Muitas vezes existe uma distância enorme entre o que eu sinto e o que eu faço. Totalmente desalinhado. Sim. E essa questão do sentir, do pensar, essa conexão, e essa questão que o Túlio trouxe desses 3 poderes de posicionamento, presença e comunicação, são temas transversais para todos os homens. Então, independente do ponto de partida, por isso que a gente fala tanto que o homem tem que assumir esse poder da autorresponsabilidade, autoliderança, porque independente da história de vida, todo mundo pode evoluir nesse caminhar, né? Então, assim, independente de onde eu esteja, como que eu começo a realmente estar presente? Mente, corpo, espírito e emoção, né? Nas minhas relações todas.
como que eu começo a me posicionar melhor e falar aquilo, né? Então, assim, se eu estou sentindo algo que é o que muitos homens têm muita dificuldade, né? Eu sinto muito, tenho muitas emoções e eu travo, eu não consigo expor, eu não consigo conversar com a minha esposa, com meus filhos, eu perco oportunidades no meu ambiente de trabalho, porque eu não consigo me comunicar muito bem. Então, essa esfera, ela permeia todos os homens, seja um cara de 18, 70 anos. Sempre tem essa oportunidade de trilhar esse caminho. De sustentar o seu caminho, né? De permanecer em presença. Isso. Isso remete, assim, a aquela relação de interdependência, né? Nós somos seres interdependentes, né? Eu não consigo fazer sozinho tudo que eu preciso fazer. Eu preciso do outro, não numa codependência, como a gente fala no termo técnico da dependência química ou da dependência de espaços, mas onde eu faço alguma coisa e você também faz alguma coisa, o outro faz alguma coisa. E essa relação cria um movimento aspiral de ascendência para que a relação cresça. Só que eu só posso fazer isso a partir do momento que eu conheço o que eu posso entregar, o que a pessoa pode, né, ter consciência de quem é essa pessoa, e juntos a gente vai criando, co-criando, tendo nessa relação de interdependência um movimento de crescimento juntos, né? Seja dual ou seja em grupo, né? Que é o que o Pater está propondo, né? Então, seremos seres que vamos criar junto coisas. E esse é o outro aspecto do Pater, né? A grande maioria dos trabalhos, grupos de homens, né? E nessa minha trajetória de 25 anos, né? A gente já falou em muitas reuniões sobre isso. Os grupos são muito engessados nos seus processos. Se cria uma forma de ação, né? Onde os facilitadores, os guias têm que agir daquele jeito, e independente do grupo que estão, independente de quem são as pessoas ali, das suas dores, das suas dificuldades, né? Isso para o homem, na minha opinião, deixa uma lacuna muito forte. E muitos homens não conseguem lidar bem com isso, né? Então, o Pater vai numa direção não contrária, mas a somar no sentido de que nós vamos seguir o fluxo de um grupo. Não que a gente não vai ter uma dinâmica, uma temática, uma pedagogia, né? Mas essa pedagogia vai respeitar o fator biológico, biopsicológico de cada indivíduo. Sim. Né? No sentido de que nós vamos olhar assim, tá, o Rodrigo vai falar, Túlio, ó, aquele cara lá com aquele problema, vamos dar uma guinada para cá e depois a gente volta? Vamos, tá precisando? Vamos, né? Tem 2, 3, então vamos para lá. Então, não vai ter esse engessamento, né? E isso, quando eu falo isso, não quer dizer que os outros grupos estão errados ou que isso é ruim. Não, foi o jeito que eles encontraram, né? E esse jeito é bom para muitos homens. Mas o que eu percebo hoje é que o mundo está muito dinâmico e a gente precisa acompanhar essa dinâmica, né? E essa dinâmica, ela é como assim o caminhar. O caminhar é um equilíbrio dinâmico, né? Ficar parado é um equilíbrio estático que nos leva a lugar nenhum. Então, nós vamos caminhar, nós vamos ter um equilíbrio dinâmico nesse processo. Esse movimento que o Túlio trouxe, eu acho que é um aspecto bem especial no grupo do Pater, porque já nasce com essa premissa de sermos facilitadores e com experiências diferentes, com valores próximos, né? A gente tem valores que se conectam, muito profundos, mas com experiências e estilos diferentes, o que traz essa complementaridade e olhares diversos sobre o que está acontecendo no grupo. Então, a gente vai ter esse poder, a tomada de decisão, da condução do grupo, centrado na demanda que está surgindo dentro desse grupo, e a gente vai ter essa capacidade de fazer a leitura, né? Bom, de acordo com esse grupo de homens, eles estão indo por esse caminho, está emergindo mais esse tema do que esse outro, e a gente tem essa expertise de poder fazer essa condução. Então, a gente tem todas as ferramentas, todo o cabedal teórico,
para ter essa flexibilidade. A gente não vai seguir um programa único que ano após ano a gente vai aplicar em diferentes homens. Não faz sentido. Pode ser que um grupo esteja precisando de algo e outro grupo que está surgindo algo um pouco diferente e a gente vai fazendo essa condução, essa navegação. Então, vai ser uma troca muito grande, né? O grupo ele vai ser construído, vai fazer essa jornada. A gente tem muita estrutura, a gente tem um mapa bem grande de possibilidades e a gente vai adequando conforme esse grupo vai evoluindo, vai amadurecendo. Então, a gente tem esse estilo de facilitação que é um diferencial bem bacana do Pater hoje. Super diferencial. Não se faz pelos facilitadores, se faz com os facilitadores. Isso, exatamente. Nós vamos ser os guias, claro, né? Tem já tem uma linha de condução, mas a gente entende que é como um trabalho terapêutico, né? O Pater foi pensado, né? Assim, no sentido de como se fosse um trabalho terapêutico que vai semanalmente avaliando o que está acontecendo para ver que rumo que eu tomo como terapeuta, como eu vou guiar meu paciente, como eu vou refletir junto com o paciente sobre aquilo que ele trouxe. Porque as dores vão sendo aprofundadas ao longo do tempo, né? E a partir disso a gente vai co-construindo, né? Por isso essa coisa a gente preserva a interdependência, né? Para que a gente evolua, né? Tanto que a ideia da logo do Pater é essa, né? É uma montanha, uma estrutura triangular, firme, fixa, mas que tem um movimento, que tem uma direção, né? A gente quer ir para algum lugar, mas também tem um movimento. E nesse movimento nós vamos criando juntos. E é quase impossível, imagino, para quem vai participar, estar nesse grupo e não entrar em contato com a energia do próprio pai, ou reconhecer coisas que não via do próprio pai, né? E eu não sei, Túlio, talvez tu queira trazer algo sobre isso, né? Então, não tem como um grupo de homens não olhar para a paternidade, para o pai, né? Como uma figura de referência, mesmo que essa figura não tenha sido presente, né? E justamente pela falta dessa figura masculina, houve ali processos que se sucederam na vida do indivíduo que causaram alguma coisa, né? E há muito tempo atrás eu li o livro do Franz Kafka chamado Carta ao Pai, que ele escreveu, mas nunca publicou, porque na verdade ele queria mandar uma carta ao pai, mas ele acabou escrevendo 100 páginas, mais de 100 páginas de uma carta que ele não enviou, né? Ficou guardado lá com a família, com a mãe. E na década de 50, eu acho 60, esse documento foi descoberto e foi publicado, né? E tem o primeiro parágrafo dessa carta, né? Ele é muito significativo para os homens, eu creio, né? Porque aí eu vou ler na íntegra aqui esse parágrafo, que ele é bem rico nesse sentido. Então ele fala assim: querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder. Em parte, justamente por causa do medo que eu tenho de você. Em parte, porque na motivação deste medo intervém tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto. Por quê? Também, ao escrever, o medo e suas consequências me inibem diante de você, e porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe a minha memória e os meus entendimentos, e o meu entendimento. Então, isso reflete, assim, essa sombra saturnina que nós temos, né, dentro de nós. Aí me referindo ao livro do James Hollis, né, sobre a sombra de Saturno, onde nós temos, às vezes, um pai, e esse é um dos aspectos do pai, né? Um pai poderoso, forte, intenso, que nos consome e ao qual nós temos medo. E esse medo reflete dentro de nós um espelho de insegurança, de incapacidade, às vezes, e de não conformidade com aquilo que é ser homem.
Então, eu preciso resgatar essa memória da relação com meu pai para poder entender assim, que pai eu espelhei dentro de mim, né? Que pai que eu fiz dentro de mim, que homem eu fiz dentro de mim, para poder agora, como adulto, escolher que pai que eu quero ser. Pai no sentido não de ter um filho, mas pai no quesito de produção, pai no sentido de realização, de geração de um futuro que me leve para algum lugar, né? Então, essa palavra pater também no latim, quando eu pesquisei, ela não se refere só ao pai de filhos, né? Quando você tem um filho, mas ao pai que gera coisas, que constrói, que modifica, que estrutura e que, de alguma forma, faz com que a sociedade se movimente. Como se fosse ser no mundo. Isso. O sinônimo de pai, nesse sentido de ser no mundo. O pai vai levar o indivíduo a ser alguém no mundo. Sim. Quando eu tenho um pai fraco ou um pai ausente, eu vou ter dúvidas de ser no mundo. Eu vou ter dúvidas de quem eu sou no mundo. Por quê? Porque eu não tive alguém que me levou ao mundo. Eu posso ter tido uma mãe forte, intensa e que fez esse serviço, mas dificilmente vai alcançar a magnitude que é a força de um pai presente. É muito injusto a gente chamar as mães de pai. Sabe aquela palavra pai? É muito injusto. Sim. Por quê? Porque a mãe é mulher, é energia feminina. Não vai alcançar nunca a magnitude do pai. Assim como o homem não vai alcançar a magnitude de ser mulher, de ser mãe. São papéis completamente diferentes, né? Se você entrar nessa seara dos papéis, também a gente vai longe. Mas, enfim, se eu assumo o papel de ser pai, eu preciso assumir também a necessidade de estar sendo esse indivíduo que conduz, que leva, né? A si mesmo. A si mesmo e aos outros, né? Que eu me proponho a fazer. Pode complementar. Não, eu estava aqui, enquanto tu lhe falava também, pensando que... Bom, daí a gente vai se perguntar, se todo mundo for fazer uma autoanálise, vai chegar à conclusão que não teve esse pai perfeito. Então, de alguma forma, a gente tem que procurar ressignificar isso. Seja se eu tive um pai que foi excesso ou foi a falta. Quando eu fiz o caminho de olhar para o meu pai com essa intencionalidade no grupo de homens, o meu pai já tinha feito a passagem dele. Ele não estava mais aqui. E aí foi o momento de eu fazer esse resgate, de eu olhar. Então, assim, sempre existe um momento de você entrar em contato com isso. Seja um pai que foi ausente, ou um super pai, ou talvez aquele que me controlou tanto, que sufocou. Porque outra coisa que eu vivenciei muito em grupos de homens foi isso. Ou era uma coisa ou era outra. Ou homens reclamando, tipo, pô, meu pai não me dá espaço. Muito amor. E outros esvaziados de amor, assim. Nem sei o que é isso. Ou num lugar de muita raiva, né? Porque o pai não esteve presente. Foi abandono, né? A gente tem um índice altíssimo hoje de... Como o Túlio falou, assim, das pães, né? As mães solteiras, filhos que não sequer têm um registro na carteira de identidade do pai. Então, mas, de alguma forma, você tem que entrar em contato com essa energia do pai para fazer esse resgate. O Pater também é um caminho para isso. Sim. Bom, a gente poderia... E eu acho que vamos voltar a falar, né? Porque assunto tem, né? Mas nesse primeiro momento, acho que era para ouvir essa proposta sensacional que vocês estão trazendo. Eu não conheço também, conheço alguns grupos de homens, mas com essa proposta é bem diferente e bem legal de estar perto, acompanhando, né? Então, assim, que vocês possam voltar quando quiserem para a gente conversar. E caso queiram trazer algo que não foi dito ainda, que vocês queiram para a gente encerrar, né? Deixar de recado, de mensagem, além de que também eu vou pedir contatos, né, de vocês, como encontrar vocês e como iniciar, talvez, uma grande jornada, né? Recados finais. O recado que eu deixo, assim, o convite, na verdade, se permita experienciar, né? Experimentar.
não custa nada você pegar um momento da sua manhã de sábado e dedicar para você. Vai lá, olha. Outra coisa também que muitas vezes fica assim no imaginário é assim, tudo ou nada, entendeu? Entrei num caminho e muitas vezes trava, porque você olha o grupo Pater, ele é um grupo aberto. Você vai lá, você experimenta, você tá sentindo significado lá, tá fazendo bem para você, tá gerando valor, impacto na sua vida, você vai continuar. Você vai estar junto com esses outros homens. Mas você tem que dar o primeiro passo. Porque não tem... Por mais que a gente tente racionalmente aqui trazer o que vai ser a experiência de estar nesse grupo e etc., é impossível. Né? Você tem que ter a tua experiência individual. E ter a coragem, como a gente trouxe aqui no encontro, de se encarar. Se expor. De se expor, né? De sair do lugar comum. No mundo onde tem tantas possibilidades para tanta coisa que nos esvazia de poder, ali é um lugar para você se empoderar. Então, fica o convite, vem. Uma coisa que a gente tem que valores muito fortes nossos, assim, cara, estar junto e ser algo gostoso. Vai ser bom. Então, isso a gente tem certeza. Quando a gente se encontra, né, a gente tem encontro semanal de planejamento dos facilitadores, que a gente está nessa caminhada juntos para sustentar esse grupo. É uma coisa que a gente fala, cara, é maravilhoso a gente se encontrar para estar junto fazendo esse trabalho. E se a gente está bem juntos como facilitadores, a gente tem certeza que vai abrir um lugar muito bacana para esses outros homens estarem junto conosco. Sem dúvida. O Pater Homens é um caminho de ser pai de homens. E eu não falo, Rodrigo ou Marco Aurélio, nós vamos ser pai de outros homens. Cada um de nós, dentro desse trabalho, vai ser pai de outros homens. Vai ajudar a conduzir outros homens. De uma forma ou de outra, cada um do seu jeito, cada um com a sua expertise, cada um com o seu talento. E esse é um convite especial para também olhar para o seu talento e como ele pode, dentro do grupo Pater Homens, ser algo de referência. Né? Eu lembro no trabalho dos homens, dos guerreiros, que uma das coisas, da premissas do trabalho dos guerreiros é que não nos interessa quem ele é na realidade, assim, só o nome dele, né? E isso me incomodava muito, porque eu passei muito tempo pensando assim, mas se eu precisar de um conselho, de uma mentoria, eu não sei o que esses caras fazem, que estão do meu lado, né? E uma vez depois de 10 anos de trabalho, eu estava com um problema de joelho grave e eu estava procurando um ortopedista. Aí alguém me virou para assim, mas Túlio, o Cícero lá é ortopedista, melhor de Florianópolis. E ele é dos guerreiros, foi teu aluno. Eu falei, caraca. Aí eu me dei conta, tem um erro ali. Eu não sabia. Uhum. Cara, sabe? Então, o Pater Homens, esse é o convite. Para que o homem esteja presente, forte, intenso. E o campo vai ajudar para que a gente possa se movimentar nessa direção. Então é isso. Eu acho que a minha palavra final, que é final com início, porque né, é um convite, vá e participe. É o único jeito de tentar entender como vai ser esse processo e aonde ele vai. Isso é a coragem. Coragem de se colocar, coragem de se posicionar, de estar presente, de se comunicar. E isso para o homem hoje em dia é muito valioso. Os homens estão com muito medo do que estão vendo e estão se encolhendo. Os homens estão com medo de enfrentar essa geração que está vindo com tudo, e isso é maravilhoso. Estão vindo na discussão de gênero, estão vindo na discussão de papéis. Cara, isso sabe, eu acho isso maravilhoso, porque isso nos dá chance de crescimento e crescer juntos. Só que se eu não for homem suficiente para enfrentar uma discussão com uma pessoa que é trans, por exemplo, eu não sou homem. Sabe, eu estou negando a possibilidade do outro ser quem ele quiser ser. Se eu estou dizendo que eu quero ser homem, então eu preciso que o outro também se posicione. Então, o convite do Pater é esse, né? Que vai acontecer dia 26 de julho, agora. 2025? Né? Oi? 2025? 2025, pode 26 de julho. Acompanhar nossa conversa daqui a algum tempo, né? Verdade. Então, no dia 26 de julho de 2025, às 9 horas, aqui na região de Florianópolis, no bairro Pantanal,
na Reserva Verde Sertão, que é um lugar maravilhoso, que é a nossa casa, né? A casa do Pater Homens, nesse primeiro momento. E dizer também que o Pater Homens ele vai se expandir para outros lugares do Brasil. A ideia é essa, né? Nós vamos também ter um movimento híbrido, né? Com online, né? Onde vai ser feito mentorias online para os homens que precisarem. Isso também tá dentro do projeto. Então é isso, o convite é esse. Venha, né? É o único jeito. E se vocês me permitem, eu vou me meter nesse recado final. Que é o seguinte, muitos amigos, quando eu convido para grupos, eles dizem, pô, mas eu não tô legal. Então não espera, tá bem, tá tudo bem, para poder estar nessa presença que vocês falam. Cara, simplesmente vai com tudo que tu tá, com tudo que tu é, vai com choro, vai com dor, vai com as coisas boas, vai inteiro. É isso que eu queria dizer, porque cai na armadilha muitos de querer estar bem para poder ir. Eu não tô bem, não tô legal para ir. Essa é a famosa autossabotagem, né? E autossabotagem é um mimimi. É um mimimi, é mimimi. O cara tá se fazendo de vítima. Autossabotagem é se fazer de vítima e, assim, será que quer mesmo melhorar? Se quiser melhorar, vai. Agora, fica de mimimi porque não tá bem, porque não sei o quê, é porque não quer melhorar. Então, não vai, né? Tá ruim? Vai. Tá bem? Vai. Por quê? Porque se tiver bem, vai melhorar mais. Se tiver mal, vai melhorar. Essa é a minha experiência. Só de 30 anos. Então é isso. Então um abraço para quem nos acompanhou. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado, Daniel. Muito bom e que voltem. Voltem, as portas estão abertas para a gente conversar mais. Tamo junto. Obrigado, Daniel. E um abraço a todos. Um abraço a todos. Isso é um caminho sem volta. Depois começa, só vai. Só vai. Eu sou testemunha. É.